Oi, gente, bom dia, paz seja convosco. Eu sou a Thalita, líder de célula, filha da paz, e hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês, né, da nossa série Gênesis, que se encontra lá no capítulo 37. Hoje nós vamos falar da história de José. Como muitos já conhecem, José ele era o filho de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E a Bíblia fala que José ele era o filho mais amado de Jacó, porque era um filho que ele teve na velhice, era o filho que ele teve com Raquel, e nós sabemos que ele teve outros filhos, né, com outras mulheres, mas José era o filho que ele mais gostava, era o filho predileto. E a primeira lição que nós tiramos é isso, nessa palavra, que nós não devemos favoritar filho algum, porque isso traz divisão, isso traz rivalidade entre os irmãos e pode destruir uma família, né? Que nós possamos ter sabedoria. E o pai, que ele é sábio, ele traz justiça, ele traz sabedoria entre os filhos, né? Ordem entre os filhos, ele não favorita filho algum. Nós vamos ver que José, ele levava informações dos irmãos, né? Que apacentava ali o rebanho, no qual ele ajudava também. Ele era como se fosse um dedo duro do pai, ele levava as informações, né? Dos irmãos. E certo dia ele teve um sonho, né? No qual Deus revelou para ele que as pessoas se inclinariam, né, a ele governaria as pessoas, enfim, ele contou esse sonho aos seus irmãos, que já não gostavam dele e passaram a odiá-lo ainda mais. Certo dia ele falou um outro sonho também, até mesmo para o seu pai, que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinava a ele. Os irmãos se revoltaram porque já tinham inveja, já tinham ciúmes dele e começaram a tramar, né, a morte de José. E aí um dia José foi, né, estava indo até o rebanho verificar como os irmãos estavam cuidando, e de longe a Bíblia fala que eles começaram a pensar o que ia fazer, né? Vamos matá-lo. E aí um de seus irmãos, Rubens, falou: não, vamos só jogar ele no poço, na cisterna, né? E é outra lição também que a gente aprende, né? Primeiro, que nós temos que ter muito cuidado para quem a gente vai contar os nossos sonhos, né? Existem pessoas que não vão se alegrar com a gente tem que aprender a contar os nossos sonhos com quem vai viver os sonhos conosco, né? Muitas pessoas têm inveja, a gente tem que ter sabedoria para poder falar, né? Para falar na hora certa e no momento de guardar no nosso coração. Tem que ter muito cuidado para quem a gente conta aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E outra lição que a gente também aprende é que, assim como Rubens, nós não devemos ser essa pessoa que sabe que está fazendo errado e para tirar a culpa, amenizar, né? Vamos dizer que amenizar a culpa, ele fala: não vamos matá-lo, vamos somente jogá-lo na cisterna. Independente se você vai fazer um pecadão, um pecadinho, se você sabe que é errado, não faça. Não faça, se posicione, mesmo que você seja minoria diante daqueles que estão tramando fazer algo de errado, algo de ruim. Porque não adianta só você falar: não vamos fazer tudo isso, vamos fazer só isso. Se é errado e você tem consciência disso, você não deve fazer, nós não devemos fazer. E aí depois a gente vê que o outro irmão, né, fala: não, vamos vendê-lo. E aí naquele momento, né, que está passando os ismaelitas, eles decidem vender José como escravo. E a Bíblia fala que José foi vendido por 20 moedas de prata. E aí eles teriam que falar algo para o pai, né, para Jacó, para Israel. E aí o que eles fazem? Naquele momento eles tiram a túnica, que inclusive foi a túnica que o pai deu para José. E essa túnica, ela era diferenciada, a Bíblia fala que ela era colorida, e naquela época se usava, né, túnica, mas era branca. E em sinal de favoritismo pelo filho, o pai deu uma túnica de mangas longas, coloridas, que normalmente era usada pela realeza, enfim. Os irmãos tinham muito ciúmes, tinham muita inveja, pegaram a túnica de José e mancharam, né, de sangue de animal. E entregaram para o pai e disseram: vê se o senhor reconhece. E naquele momento
Israel viu a túnica e falou: meu filho foi devorado por um animal, certamente foi comido por um animal, e isso causou assim um estrago gigantesco. Ele ficou com o coração dilacerado. E é outra lição que nós também aprendemos, que a mentira, ela gera um prejuízo gigantesco. Jacó ficou inconsolável. A Bíblia fala que os irmãos e as outras filhas tentaram consolá-lo e ele não aceitou, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a inveja, ela segue da mentira, ela segue de muitos planos diabólicos, assim. Então foi isso que aconteceu. Os irmãos venderam, né, José, e falaram para o pai que ele havia morrido, né? Mostraram para o pai que ele havia morrido. E nós sabemos já do desfecho da história, né? Depois, no próximo capítulo, nós veremos que José, ele foi honrado pelo Senhor. Então, o que a gente aprende é que mesmo diante dos planos do inimigo, né? Dos planos de Satanás, Deus, ele tem um plano maior na minha e na sua vida, e nada pode impedir isso. José, ele foi honrado, José, ele foi levantado como governador, depois a gente vai ver mais pra frente, mas o que nós aprendemos nesse capítulo é o quê? Que nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente fala, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que Deus coloca no nosso coração, que nós não podemos favoritar filhos, que nós temos que tomar posição diante daquilo que nós sabemos que é errado. E é isso. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração, assim como falou no meu, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.